bem-vindo ao Na Coruja, o nosso segundo episódio do programa semanal de futebol da Comunicação Uniswan. Eu sou o Lucas Moreira e estou aqui para tocar esse programa com Heitor Frutuoso e a Letícia Almeida. Vamos falar, claro, Tite no Flamengo, segundo o Globoesporte.com, é a notícia da semana. Bom, vamos começar com o Botafogo. Botafogo chegando ao seu quinto jogo sem vitória. Eu queria a análise do Heitor Frutuoso sobre essa partida. Botafogo 1, Goiás também 1. O Goiás abriu o placar com Lucas Alter e o Tiquinho Soares empata a partida com um golaço. O Botafogo, que perdeu grandes oportunidades dentro do jogo, deixa a desejar. Tem o técnico Bruno Lage bastante questionado. E agora, em que crise? Matematicamente, o Botafogo entrou na rodada a 7 pontos de diferença na liderança e manteve. Mas e futebolisticamente falando? O que falar dessa queda de rendimento absurda do Botafogo? Fala Lucas, fala Letícia, tudo bem? Pois é, uma situação muito complicada do Botafogo nesse segundo turno. A gente tinha comentado, se eu não me engano, no último programa, a respeito que muitos times começam o primeiro turno bem, mas chegam no segundo turno às vezes não tendo gás, não tendo pernas para continuar o campeonato. O Botafogo, não sei se esse é o problema, ou então se é a troca de técnicos que teve, como a saída do Luiz Castro, a chegada do Caçapa e a vinda agora do Bruno Lage, se esse é o principal problema. Fato é, o Bruno Lage está fazendo um trabalho ruim no Botafogo. Não está fazendo um trabalho legal. Você vê pela escalação ontem do time, ele não começar com o artilheiro do campeonato entre os 11 principais no primeiro tempo como algo preocupante. E a resposta do Tiquinho veio no segundo tempo. O Botafogo no primeiro tempo totalmente perdido, sem uma referência. A gente viu que o Diego Costa estava saindo bastante da área para buscar jogo, mas que não estava também sendo ajudado pelos pontas. A gente viu, por exemplo, o Júnior Santos saindo do primeiro tempo porque não estava produzindo. O Eduardo muito apagado na partida porque não estava criando. O Gabriel Pires, junto com o Marlon Freitas, ambos ali volantes, na saída de jogo do Botafogo muito prejudicado, A saída de jogo do Botafogo estava muito prejudicada. Ele teve que sacar o Gabriel Pires no segundo tempo, e aí ele mexe, bota o Tiquinho Soares junto com o Diego Costa. Tal formação ele utilizou nos treinos. Isso pegou de surpresa, inclusive, os próprios jogadores do Botafogo. E aí o Tiquinho dá a resposta em campo, mostrando que não pode ficar no banco de reservas desse time. É impressionante o quanto que ele é craque, o quanto que ele vem jogando bem. A situação do Botafogo é muito preocupante. A gente não sabe se ao decorrer do campeonato o time vai ter motivação, se vai voltar a ter o gasto que teve no primeiro turno, mas fato é que o Botafogo precisa acordar nessa reta final. E em relação à queda de rendimento que vem acontecendo com o Bruno Lage, acho que o Tiquinho ficar no banco é a cereja do bolo, porque você vê, o Botafogo tinha grandes armas, que era o Vitor Sá, o Júnior Santos, que são os pontas, o Marlon Freitas caiu muito, o Eduardo também muito questionado pela torcida, e eu acho que, não sei se calhou de acontecer com o Bruno Lage ou se ele realmente está modificando muito a estrutura que já era perfeita com o Luiz Castro, com o primeiro turno histórico no Botafogo. Sim. Mas tivemos um pouco dos dois, O Botafogo, alguns jogadores, como você citou, o Eduardo, vieram caindo bastante de rendimento. A gente teve a lesão do Tiquinho, que talvez tenha sido um fator que foi muito negativo para o Botafogo. E eu acho que é um momento que o time do Botafogo precisa definir a meta para o campeonato. O que realmente quer fazer nesse brasileiro. Eu vou falar de novo, para mim o Botafogo é campeão brasileiro. Para mim é difícil o Botafogo perder esse campeonato. Tá batendo nessa terra. Não, eu tô batendo porque assim, os outros times que brigam com o Botafogo não demonstram reação. O Bragantino é um time que melhorou bastante. Tem que respeitar mais. Não é favorito. O Palmeiras está mais focado na Libertadores, então muito difícil ganhar o brasileiro também. O Flamengo, como a gente sabe, vai falar daqui a pouco, vem numa temporada ruim, então acredito que está longe de um fator novo, mas exatamente. Tem que nadar muito. Só que tem que tomar cuidado. Tem que tomar muito cuidado com quem vem da parte de trás do campeonato para não perder o título. Vou perguntar agora para Letícia Almeida o que ela está achando aí desse Botafogo, essa queda de rendimento no comando do Bruno Lage. Se o Botafogo vai retomar o bom futebol, é só uma oscilação normal do campeonato ou não, o Botafogo vai perder esse título? Quero sua opinião aí, o que você está vendo desse Botafogo.
Então, eu vou discordar um pouco do Heitor. Eu acho que o Botafogo já não é campeão. Tem muito jogo para rolar ainda. O Botafogo está deixando o campeonato escorregar pelos dedos. E eu acho que a resposta vai vir no próximo jogo, domingo, Botafogo e Fluminense. Se o Botafogo perder no domingo para o Fluminense, aí a coisa vai ficar séria. O Bruno Lage não está fazendo um trabalho legal. O Botafogo está precisando de um líder e ele não está sendo. É verdade, essa queda de rendimento, tu vai ter direito de resposta réplica, né? O Botafogo está deixando a desejar. Realmente, esse jogo é crucial, que é um clássico contra o Fluminense no Maracanã. Não dá para falar se tem alguém que está em casa. Os dois estão em casa. O Botafogo é histórico, um time que joga no Maracanã desde a sua origem. Sua opinião, no caso, o Botafogo perca ali para o Fluminense, se tem realmente o candidato, já que você fala que o Botafogo é campeão, você tem o direito de resposta, né, do que você pensa sobre isso. Acredito que vai depender muito do que o Fluminense vai produzir na Libertadores na próxima partida. O foco do Fluminense é na Libertadores, o foco do Fluminense é chegar à final. O brasileiro hoje para o Fluminense seria mais uma forma de ingressar para a Libertadores do ano que vem, né? Tá entre os 6 primeiros ali. Então vai depender muito do campeonato continental que o Fluminense fizer, se for eliminado ou se for classificado. De qualquer forma, o Botafogo tem muitas chances. Isso daí está desde o primeiro turno sendo visto pelo futebol que o Botafogo vem apresentando. É um futebol vistoso, é um time que é encaixado, é um time que tem qualidade e que precisa ter concentração. Eu acho que às vezes essa falta de concentração em alguns jogos vem afetando o Botafogo. Ontem, na partida contra o Goiás, eu falei que o Marlon Freitas e o Gabriel Pires estavam com dificuldade na saída de bola, porque o time é muito espalhado, não tem uma aproximação nessa saída de bola. Eu vi que o Júnior Santos estava pedindo a bola, mas aí ela vinha rifada, ou então ele estava muito marcado. O Vitor Sá, ele tem muita dificuldade, né, de puxar para a perna esquerda, né, ele é destro, então às vezes ele tem essa dificuldade de finalizar. De falta de efetividade no Botafogo pode custar caro no final do campeonato. Então, se não corrigir esses tipos de erros, pode ser perigoso para a reta final do Brasileirão. Para você, descontinuar o serviço do Bruno Lage é o certo ou mantém o treinador porque as coisas vão voltar para o lugar? O Bruno Lage também tem que fazer por onde, né? Não adianta fazer um trabalho, como diria aquele nosso amigo, né, pífio, patético, e deixar as coisas assim até o final. Eu acredito que o Bruno Lage, se ele ter um pouco mais de aproximação dos jogadores, que eu acho que isso falta no Botafogo ainda, né? Como ele chegou agora, talvez o elenco não esteja entrosado com ele. E se ele buscar ter essa aproximação, essa amizade com os atletas, possa ser pelo menos um fator crucial para essa reta do campeonato. Se você acha que perder a química agora, nessa altura do campeonato, a química torcida e time, é um fator crucial? Sim, porque o Luiz Castro ele tinha um elenco nas mãos. O Caçapa, por mais que seja interino, tinha os jogadores ali ao seu redor, ao seu conhecimento. Foi o que eu falei, a decisão, por exemplo, do Tiquinho Soares no banco, pegou todo mundo de surpresa. É uma coisa que quem não está acostumado com o trabalho dele, fica, caraca, esse cara é louco da cabeça. Então você precisa ter pelo menos um controle de vestiário. Eu acredito que nesse momento é uma das coisas que também falta no Bruno Lage. Mantém ou não? Mantém. Só que tem que tomar muito cuidado a partir dos próximos jogos. Letícia, mantém ou não o Bruno Lage na sua opinião? Nessa opinião, acho que eu ficaria um pouco em cima do muro. Um lado meu manteria, porque já está quase na reta final. Porém, o Lage tem que fazer literalmente o trabalho dele. E ele não está fazendo. Ele não tem o apoio da torcida, se é clássico. No último jogo, na segunda-feira, ele foi muito vaiado, muito vaiado. E acaba fazendo o quê? Os jogadores ficam também em cima do muro, porque tem que manter o trabalho com o técnico, mas também não quer desapontar a torcida. Fica nesse embalo assim. Cara, a questão dele treinar a semana toda com o Tiquinho, chegar na segunda, em cima da hora, não pôr ele, aquilo acabou com ele, de fato. E é o melhor jogador do campeonato, né? É o artilheiro do Botafogo. Não pegou só a torcida do Botafogo de surpresa. Pegou todo mundo. Todo mundo que acompanha futebol. Todo mundo vê hoje o Botafogo é o time do Tiquinho Soares. E realmente pega muito de surpresa. Na minha opinião, já agregando valor, né, o Botafogo vai acabar ganhando o campeonato, porque mal comparando com a Premier League, o Botafogo quer ser o Arsenal, mas não tem Manchester City.
e o Botafogo vai acabar ganhando naquele jogo eu não quero não, fica com o título, eu também não quero não, o Botafogo no finalzinho acaba vencendo. Só que realmente, sim, é difícil manter o Bruno Lage. Eu acho que pode custar um campeonato, embora não tenha ninguém atrás. E eu acho que o clássico vai ser um fator determinante. Eu acho que se perder o clássico, eu, Lucas Moreira, né, não daria continuidade no trabalho do Bruno Lage. Bom, vamos falar de coisa ruim, né? Mais uma. Vasco é goleado na Vila Belmiro, jogo de um monte de polêmica, diversas polêmicas. É Soteldo subindo da bola. Foi pênalti? Não foi pênalti? Não sei, hein? Vasco agora retorna a amargar a zona do rebaixamento, toma um 4-1, sonoro 4-1, com direito a golaço do Marcos Leonardo, com diversos jogadores fazendo uma partida patética, assim como o Sebastião Ferreira, que para mim foi o que mais chamou a atenção. Quero a opinião do Heitor Frutuoso sobre essa partida, o que ele viu de negativo, né, na perspectiva do Vasco da Gama. Tudo. Resumindo, foi tudo. Assim, foi muito perdido. O time do Vasco foi muito perdido em campo. O Puma foi uma avenida na partida. Aquele pênalti, que para mim foi pênalti, foi muito infantil. Ele chega atrasado, ele derruba o jogador do Santos. Pênalti, claro. No último gol do Santos, se a gente for puxar lá os melhores momentos lá, se eu não me engano, eram 3 ou 4 jogadores só do Vasco no sistema defensivo. O Santos com a bola todo lá na frente e os jogadores do Vasco que estavam no campo ofensivo fazendo um trote para voltar para marcar. A vaca foi pro brejo? A vaca foi pro brejo, desistiram do gol. E aí veio o 4º gol da equipe do Santos, que passeou em campo, bailou, fez o que quis. Falando um pouco sobre o lance polêmico, né, do Soteldo subindo em cima da bola, muita gente vai entender como antijogo, como prática antidesportiva. Na minha opinião, foi uma provocação que serviu para desestabilizar o mental ali dos jogadores do Vasco. Eu achei que o Seba deveria ser expulso. Não tem como ele tomar só um amarelo e o cara que subiu na bola só tomou amarelo. Exatamente, o Soteldo que subiu na bola tomou amarelo. O Lucas Lima, que sorriu, ele foi expulso porque ele sorriu. Escolheu, né? Vou dar o cartão. Enfim, é impressionante, mas falando do jogo, o Vasco foi muito perdido. O Santos foi superior. O Marcos Leonardo, que há muito tempo, né, vem salvando o time do Vasco, é um craque de bola, um jogador que tem muito futuro, né, no futebol brasileiro. Fez o que quis com a zaga do Vasco, que estava completamente perdido. E como eu disse, no último gol foi um exemplo. O time do Vasco cansado, desistiu e chutou o balde. E aí acabou tomando esse 4-1, que poderia, na minha opinião, ter sido até um pouco mais também. Você acha que foi o erro ali do Ramon Dias? Quando ele tem um a menos, ele tira o Puma, bota um zagueiro e permanece com 2 centroavantes, sendo que o time do Santos domina ali o meio de campo? Ele viu que a situação já estava complicada, realmente, ele poderia ter fechado um pouquinho mais o time. Acredito que o Puma não vem fazendo uma partida boa. O Puma veio muito fraco na partida, foi muito fraco na partida contra o Santos. E essa improvisação talvez tenha sido, sei lá, algo que só ele imaginou que ia dar certo. E o que acabou piorando, deixar 2 atacantes no jogo, acabou deixando o time do Vasco mais vulnerável, mais aberto, e aí vieram os gols na sequência. O Ramon Dias faz um trabalho excelente, né? Mas quando é para criticar, a gente tem que criticar. Sim. Eu acho que ele deixou o time bastante escancarado. Bem defasado. 2 centroavantes, sendo que o único centroavante que o Santos tem, gente, é um jogador móvel, rápido. Marcos Leonardo é um absurdo. O moleque é um tanque. E acabou pagando o preço. Sim, óbvio que os jogadores têm muita responsabilidade, né? Uma sequência de erros absurda. Teve um lance que o Lucas Lima perde um gol ali também no primeiro tempo, que é assustador, né? Agora, eu pedi a opinião da Letícia, o que ela pensou aí desse Santos 4, Vasco 1, e todos esses erros do Vasco da Gama, e se para você foi pênalti ou não do Puma Rodrigues. Então, gente, o que falar desse jogo, né? Entretenimento puro. Uma vergonha pro Vasco? Talvez, muito talvez, né? Pra mim foi pênalti, estava claro ali, pênalti. O lance do Soteldo, tem muita pessoa criticando, mas aquilo foi sensacional. Destabilizou os jogadores do Vasco completamente. O goleiro saiu do lugar, foi pra porradaria, todo mundo. Faltou bastante gente levar vermelho naquilo. A arbitragem também tem que criticar um pouco, né? O Daronco, não tem o que falar dele, ele erra bastante. Tem um agravante, né? Porque pro Santos não fazia sentido ter mais jogo. 3-1, o Santos já estava ganhando os 3 pontos dele, saindo da zona do rebaixamento, e o Vasco acaba voltando. É bastante complicado, né? A situação do Vasco.
Pode pegar. Eu só queria comentar uma coisa que aconteceu depois da partida, quer dizer, antes da partida, né? O setor visitante do Santos, né, da torcida do Vasco, acabou sendo um pouquinho mais reduzido, né? Porque alguns torcedores do Vasco foram, não cheguei a ver se foram presos, mas os objetos que eles portavam, como granadas, armas, acabaram sendo apreendidos, né, pela polícia, e por isso a polícia interviu a entrada dos torcedores do Vasco no setor visitante. Um problema que vem sendo recorrente, né, preocupante com a torcida do Vasco e que também gerou essa punição nos estádios. O Vasco volta para a zona do rebaixamento, sim, pega o São Paulo em São Januário, a próxima partida. O que você pensa aí para a próxima partida, se o Vasco vai conseguir retomar o bom futebol, já que ele fez uma partida patética contra o Santos? E quero a sua opinião sobre, especificamente, Vasco-São Paulo. São Paulo, será que é um São Paulo de ressaca do título? É um time que já não mira mais o brasileiro com os olhos que tinha antes, né? Porque tudo dependia da final contra o Flamengo. Se ganhasse o Flamengo, não largava o brasileiro, né? Mas não daria tanta atenção. São Paulo, na minha opinião, vem para cumprir tabela. E o Vasco, jogando em casa, é muito forte. Claro, a gente sabe que o Vasco ficou um tempo sem marcar gols, mas o fator de ficar sem torcida foi muito, muito, muito importante, né? Porque você vê, o time do Vasco foi sem torcida, não conseguiu marcar gols, torcedor volta, o Vasco consegue a vitória contra o Curitiba. Isso, para mim, é fundamental. Torcedor fundamental. Empurra o time, assim como foi na segunda divisão, também empurrou o time. Sim. Gente, o time do Vasco era horroroso na Série B. Na Série B, e foi... A torcida levou o time. Até o final, assim. Então, acredito que essa partida do São Paulo, contra o São Paulo, vai ser um jogo acirrado, apesar do São Paulo não mirar o brasileiro, mas, na minha visão, o Vasco é favorito. O Vasco tem esse fator casa, tem o fator da torcida, e claro que vai querer se recuperar desse jogo patético contra o Santos, patético. Secando uns e outros ali para ver se sai da zona do rebaixamento. Sim. Não teve a sorte do Goiás ter perdido contra o Botafogo, né? Teve a sorte do Flamengo ter ganho o Bahia, mas o Vasco também não pode ficar dependendo só dos outros. O Vasco tem que começar a acordar nesse segundo turno do campeonato. Olha quem tá de folga, né? E veio aqui, chegou aqui agora. Queria só uma palavrinha só sobre o Vasco da Gama. Cá. Fala, galera. Beleza? Então, sobre o Vasco, eu queria opinar que foi o que o Heitor falou e a Letícia completou, né? O time estava com completa desorganização, o primeiro tempo foi horripilante. O Vasco, o time que apaga depois dos 40 minutos do primeiro tempo, né? Antigamente conseguia tomar apenas um gol, quando o Santos tomou 2. E vou só contrariar o Heitor rapidinho, que ele disse, e você também, né? Disse que o Vasco foi exposto depois de ter botado 2 atacantes. Eu acho que ele foi pro tudo ou nada, sabe? O Vasco toma 3-1 no primeiro tempo, tinha todos os outros 45 minutos para poder buscar um empate, pelo menos, para poder pontuar. Ele coloca mais um atacante, vai pro tudo ou nada e acaba deixando o time mais exposto. Sobre a confusão do Soteldo, eu acho que quem critica o Soteldo está completamente louco da cabeça, porque o futebol é isso, é entretenimento, é zoação, é provocação. Também acho que o Sebastião tinha que ter sido expulso. E acredito que, se o Vasco ganha ou empata o jogo depois com 2 atacantes, não teria essa discussão. Mas, como o resultado foi pior do que se imaginava, né? Tomou mais um gol, acredito que essa culpa vai acabar caindo por Ramon. Aí, então, pontuou Lucas Neiva, participação especial aí. Até aplausos para ele, por favor. E o Fluminense, goleado na Arena Cuiabá. Cuiabá 3, Fluminense 0. O Fluminense que claramente priorizou, e não está errado, a Libertadores da América, colocando seu time todo reserva. Teve a infelicidade da expulsão do Martinelli, toma uma pancada dolorida, né, do Cuiabá. Poderia ter reduzido ali a diferença para o líder Botafogo, que depois veio a tropeçar. Uma partida péssima do Fluminense, mas eu acho que o torcedor já não espera tanta coisa do time reserva do Fluminense, que é um pouquinho assustador na hora de ver a escalação. Eu quero a análise do Heitor sobre o jogo. Não, você pontuou, a expulsão do Martinelli foi crucial para essa derrota depois do Fluminense. O Cuiabá, que é muito forte dentro de casa, né? Já vinha pressionando o Fluminense no começo do jogo, e o time reserva do Fluminense é um time muito vulnerável também, né? Não tem uma organização, e entrou para cumprir tabela do campeonato. Entrou focando para a próxima partida da Libertadores. O Cuiabá apostou muito
com o Cleison, com o Daverson, que assustou bastante os lados ali do Fluminense, né? E a bola aérea também nesse jogo foi um problema para o Fluminense. O Cuiabá usava muitos lados do campo. E isso fez com que o time tivesse muito espaço para criar, para cruzar e para chegar com facilidade na área. Se o primeiro tempo do Fluminense já foi ruim, o segundo tempo foi pior ainda, né? O Cuiabá só se aproveitou da superioridade numérica que tinha e fez os outros 2 gols do jogo. Mas acredito que é isso. O Fluminense no Brasileiro já abriu mão, praticamente. Deve só ficar ali para... Virou a chave. Virou a chave já para tentar ficar entre os... Assim como o time do São Paulo ficar também entre os 4, 6 primeiros ali do campeonato para a próxima Libertadores. E vai focar agora para o jogo contra o Internacional. Partida contra o Cuiabá, sinceramente, o Fluminense acho que ligou o modo tô nem aí. E foi e tomou 3-0. Quero a análise da Letícia sobre esse Cuiabá 3, Fluminense 0. Um jogo que contou com uma pataquada do Diogo Barbosa, né? O lateral esquerdo do Tricolor, que deu o primeiro gol pro Cuiabá. O Cuiabá fez um golaço também com o Impereu. Isso aí o Fábio, o Fluminense não podia fazer nada. Quero a sua análise sobre essa partida, o Fluminense derrotado na Arena Cuiabá. Como o Heitor falou, né? A bola aérea pro Fluminense, pro titular já é ruim. Imagina pro elenco reserva. A bola aérea pro Fluminense sempre vai ser o terror dele, por enquanto. Eu não achava que o Fluminense seria assim, derrotado como foi no último jogo. Até porque, em 10 jogos contra o Cuiabá, o Fluminense nunca perdeu. Foi a primeira derrota do Fluminense para o Cuiabá. Então, assim, eu estava na expectativa de pelo menos 1-1, 2-1, não um vexame de 3-0 e nem ter aquela infantilidade no Martinelli, né? Foi um erro crasso ali, definiu a partida, facilitou ali, meio caminho andado pro Cuiabá. Aí o Cuiabá, né, que não tem nada a ver com isso, meteu logo um 3-0 na cara do Fluminense. Pode falar? Errados não estão, né? E eles precisam da vitória. Então o Cuiabá tá crescendo no campeonato ultimamente. Então, amassou o Fluminense com razão. Para se livrar, né? Para se livrar de qualquer susto, qualquer chance de rebaixamento, o Cuiabá passa por cima do Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Agora, Heitor Frutuoso vai falar um pouquinho sobre Internacional e Fluminense, jogo no Beira-Rio que define vaga à final da Libertadores da América, que será disputada no Maracanã. Agora eu quero fazer uma pergunta, eu quero te forçar a pensar. Cara, o que o Diniz vai fazer? Tira o Ganso, começa com o Marcelo, vai com os 3 atacantes novamente, o Ganso com o segundo volante? Aparentemente, não tem dado certo. É arriscado demais. O time não conta com Samuel Xavier, que foi expulso no primeiro jogo. Qual a sua visão sobre essa partida decisiva para o tricolor carioca? Difícil para o Diniz, né? Um jogo muito difícil, muito difícil. A gente tá falando do Internacional, parece um monstro, mas é porque o Internacional jogando em casa é muito forte. Eu falei que na partida de ida ia ser 0-0, mas eu falei que ia ser um jogaço, ia ser um jogo equilibrado. Foi 2-2. Teve gols. Poderia ter sido 4-4? Poderia ter sido 4-4, mas foi um jogaço. Não, tu acertou que foi um jogaço. Acertei que foi um jogaço que teve um empate. Isso daí eu acertei. Mas eu também previa que o Fluminense ia aproveitar que estaria jogando no Maracanã e ia para cima. Só que a gente viu a dor de cabeça que o time do Internacional gerou para o Fluminense. Desde o 11 contra 11. Desde o 11 Tem que deixar contra... claro isso. Exatamente. Não foi a expulsão, não. O jogo estava aberto. E aí, a partir do momento que Samuel Xavier é expulso, o Internacional se aproveita. E você vê que o time do Internacional é tão corajoso que mesmo jogando fora não tem medo. Vai para o contra-ataque, vai para cima também. Aproveita algumas vezes os lados do campo do Fluminense, que, como a Letícia disse, a bola aérea no Fluminense é preocupante, até com o time titular. Às vezes o lado do campo também do Fluminense é um pouquinho preocupante. E nessa partida o Diniz não pode dar muita cara. Eu também não entraria com o time todo retrancado. Acho que seria muita covardia do Diniz entrar com o time todo retrancado para essa primeira partida. Mas tentaria manter um time compacto, um time que soubesse a hora de jogar. Porque você jogar no contra-ataque contra o Internacional fora de casa pode gerar algum tipo de surpresa. O Internacional pode matar o jogo. Pode matar o jogo. Então o Fluminense tem que tomar cuidado. E jogando no contra-ataque pode ser uma boa escapatória para essa partida. Mas na perspectiva do Fluminense, assim, o Fluminense no Maracanã, ele é um monstro. O Fluminense amassa, né? Joga muito bem. Agora, fora de casa, o Fluminense tem uma complicação muito grande.
por se tratar de uma semifinal de Libertadores, você acha que isso não pode custar muito caro? Essa diferença que o Fluminense tem de jogar em casa e jogar fora? Pode. A gente viu que o Fluminense fez qual time foi? O Estudiantes? Não, o Argentino Júnior, né? Argentino Júnior. Lá fora o Fluminense teve dificuldade. Mas ainda assim, com a expulsão do Marcelo, conseguiu buscar aquele empate heróico lá no final da partida, conseguiu a vitória contra o Olímpia, pelo menos na Libertadores, fora de casa, o Fluminense está sabendo se aproveitar. Levando, né? Tá levando, e sabendo se aproveitar da fragilidade das outras equipes. Do Olímpia, por exemplo. Do Olímpia, por exemplo, que era uma equipe mais fraca. Só que agora o Fluminense tem que tomar cuidado. O Internacional não é o Olímpia. O Internacional não é o Argentino Júnior. O Internacional é um time fortíssimo e perigosíssimo jogando dentro do Beira-Rio. Barbaridade o que o Alan Patrick e a Ener Valencia jogam na Libertadores. Monstro. O que eles não jogam no Brasileiro, eles fazem sobra na E Libertadores. pela idade, né? Você vê que pela idade. Até o Ganso também, né? Muita gente fala, o Ganso tá velho e tal. Mas muitas vezes o Ganso, o que ele produz, mesmo estando numa idade mais avançada, é impressionante. O Cano também é o que vem salvando o Fluminense. Felipe Melo também, às vezes jogando de zagueiro. Felipe Melo jogando de zagueiro é impressionante. Então, às vezes, a idade não... Mas essa questão do Diniz, pra você, o Ganso ele entra com a mesma formação, obviamente sem o Samuel Xavier, com o Ganso fazendo um segundo volante e os 3 atacantes, ou você mexeria no time botando o Ganso na dele e um volante ali no lugar, né? Para poder tirar, no caso, o John Kennedy ou o próprio Ganso. Foi o que eu falei. O Fluminense precisa vir com um não retrancado, mas com um time mais fechado. Conservador, Precisa ter cuidado. E aí, jogando o Ganso de segundo volante, por mais que não seja, né, a dele, ele não seja tão defensivo, ajuda o Fluminense a se recompor e ter uma saída de jogo melhor. Porque o Ganso tem muita qualidade no passe, tem muita qualidade na saída de jogo também, podendo fazer esse time, como eu disse, jogar no contra-ataque e gerar perigo ao Internacional. Agora eu perguntar para a Letícia, né, o que ela pensa desse Internacional e Fluminense, jogo que vale vaga para a final da Libertadores. E se uma crítica, né? O Diniz pensa muito no jogo com a bola e por isso ele bota o Ganso de segundo volante. Você concorda com isso ou você mudaria alguma coisa para esse confronto contra o Internacional? Não, eu concordaria. Deixaria o Ganso como volante mesmo no lugar. Para jogar o Urso, para jogar Cano, sim. jogar todo mundo. Sim. Só que é um mistério, né? O que esperar do Diniz? Ninguém nunca pode esperar nada dele, porque... Surpreende. Todo mundo. Apesar que no último jogo contra o Olímpia, todo mundo estava nessa saga. Qual vai ser a escalação, E ele repetiu a escalação do primeiro jogo no Maracanã, e o Fluminense jogou muito melhor, apesar de abrir o placar. O Olímpia empatou no final. No segundo jogo, o Fluminense conseguiu se levantar e conseguiu passar. Mas foi o que o Heitor falou, né? O próximo jogo não é o Olímpia, não é Argentino Júnior. É o Internacional. O Internacional no Beira-Rio, com a torcida, é muito mais forte. E o Internacional na Libertadores não é o Internacional do Brasileirão, né? É um outro time, é muito mais forte. Vai ser muito complicado para o Fluminense. O Diniz vai ter que quebrar a cabeça aí bastante, vai ter que esquecer um pouco a seleção, porque ele está se perdendo com o Fluminense, sim, por conta da seleção. Ele vai ter que, hoje, pensar bastante qual a escalação que ele vai fazer. Para a próxima partida. Eu, dando já minha opinião, né? Não é a minha função, mas vou dar minha opinião. Eu não entraria com o Ganso de segundo volante. Eu tiraria o John Kennedy para ser uma arma no segundo tempo, se necessário. Eu, inclusive, olha a atrocidade que eu vou falar, eu não entraria com o Marcelo de titular. Eu usaria o Alexander na lateral. É um jogo que vai depender muito da vitalidade. O Internacional é um time rápido, tem opções de lado. Mas aí você ficaria exposto no jogo? Não, exposto não, porque eu acho que o Diniz ele pensa muito na perspectiva do time dele com a bola. E não necessariamente esse jogo vai ser um jogo que o Fluminense tenha garantido que ele vai ter a bola, entendeu? É um jogo que pode ser que o Internacional domine. Entendi. E o Fluminense sofre. Gente, o Vasco e Fluminense foi um absurdo o que fizeram com o Marcelo. A dobradinha ali, o Rossi parecia o Robin. Assim, foi assustador o que fizeram com o Marcelo. Pra cima dele. Eu acho que é a hora do Fluminense pensar no Fluminense, não no jogador ídolo, campeoníssimo. Pô, Marcelo é maravilhoso, assim, um dos maiores da posição que eu vi jogar. Mas eu acho que assim, a experiência conta muito nesse momento. Mas é um jogo fora de casa e o Internacional vai sim. ter a bola. O centroavante do Inter é muito rápido. O Ener Valencia é um... Não, sim, eu concordo. Mas, por exemplo, o Marcelo, em diversas situações na Champions, ele já encarou muitos estádios que
o clima... Há momentos. Acho que o tempo passa, as coisas mudam. Assim, essa é a minha opinião, você pode manter o Marcelo no time. Sim. Agora eu vou pedir o palpite. Agora é hora de se comprometer. Internacional e Fluminense, Libertadores da América, quem passa placar do Heitor, que já errou o primeiro jogo. Não, eu errei o placar, mas eu acertei o resto. Cara, eu vou falar aqui, tem uma galera que vai ficar triste, chateada comigo, né? Mas eu acredito que o Internacional é favorito e que vai passar. O placar, eu não consigo cravar um placar Mas nessa você partida. vai falar alguma Não, eu coisa. vou falar. Assim, é o seguinte, o Internacional passa. Queria colocar um empate, porque esse jogo também tem cara que pode ir para os pênaltis, tem cara que pode ir. Tá fedendo, né? Pode, tem um cheirinho ali que tá quase indo para os pênaltis, mas, sinceramente, eu acho que o Internacional ganha de 2-1. Esse que é meu placar. 2-1. Letícia, o placar para Internacional e Fluminense. Gente, difícil. Esse jogo tá 50-50, tá bem disputado. O Fluminense vem bem, o Internacional vem mais ainda por ser em casa. Eu também acho que esse jogo tá fedendo pênalti, com certeza, mas se é para dar um placar, eu acho que o Fluminense passa com sofrido, mas passa por 2-1 Fluminense. Eu vou assim. Bom, o meu palpite é que o Internacional vence o jogo por 2-1. Eu que já errei o primeiro botando 2-1 Fluminense, vou botar 2-1 por Inter, só para ver se eu acerto. Agora eu vou chamar, né, de novo, ele tá implorando, gente, ele tá implorando para participar mais uma vez. Vem, Chirido. Internacional e Fluminense, semifinal da Libertadores da América, o placar do Lucas Neiva. Deixa eu me meter mais um pouquinho aqui, gente. Eu só queria apontar, primeiro de tudo, é que, pô, 0x0 não dava. 0x0 não dava pra esse jogo. Mas foi empate. Foi um jogaço. Foi empate. Mas 0x0 não dava. Eu que tinha chutado 2x1 pro Fluminense, vou com o Lucas de novo. Dessa vez vai ser 2x1. 2x1 pro Inter. O Inter muito forte no Beira-Rio. Eu acredito que o Diniz vai repetir a escalação. Também eu não iria com o Marcelo, mas iria com o Ganso de volante. Iria com um time mais ofensivo, porque se você surpreender o Inter dentro de casa, pode ser que o Beira-Rio vire, entendeu? A torcida fica aflita e dificulte o jogo. Fica difícil pro Internacional. Então, eu iria com o Alexandre na lateral para dar uma segurada, mas iria com o Ganso no meio e iria com os 4 na frente. Mas acho que dá Inter 2x1 Colorado. Não, sim, no Maracanã o Inter meteu 5 gols, porque não foram anulados, mas foram 5 gols em cima do Fluminense. Cara, realmente, no Beira-Rio vai ser complicado pro Fluminense. Jogão. Tá aí pontuado pelo Lucas Neiva, 2x1 é o palpite dele para o Internacional. Agora vamos falar do rubro-negro carioca, o Flamengo, que agora tem técnico. Tite, o ex-treinador da seleção brasileira, agora é o novo comandante do Flamengo. E antes de falar do Tite, vamos pedir a opinião aqui dos nossos comentaristas, o que eles pensam, né, do Tite no comando do Flamengo. Mas vamos falar de Flamengo 1, Bahia 0 no Maracanã. Lance polêmico, o pênalti no Bruno Henrique, dividiu opiniões na internet. Flamengo que não voltou a fazer uma partida digna do elenco que tem, mas deu pro gasto e venceu o Bahia, complicando a vida do tricolor baiano no campeonato. Quero agora a análise do Heitor Frutuoso, o que ele pensa sobre esse Flamengo. Já pode inserir o Tite na sua análise e falar um pouquinho desse jogo. Do lance, né, do pênalti. É a segunda vez que o Gilberto comete um pênalti. Para mim foi pênalti, para deixar claro, que é a segunda vez que ele comete um pênalti infantil. O primeiro contra o Vasco, que não foi marcado, né? E agora esse lance, por que foi pênalti? Ele chega atrasado, o Bruno Henrique é mais rápido que ele, né? Ele tem mais velocidade. Eu lembro que em 2020 teve Flamengo e São Paulo no Maracanã, o Flamengo perdeu de 4-1 esse jogo. O Gustavo Henrique, que era zagueiro do Flamengo, ele faz o mesmo lance, se eu não me engano, no Brenner. Semelhante e a arbitragem dá pênalti também. Então, para mim, foi pênalti do Gilberto também. Mas encostou pouco, não teve dor. Lembro mal comparando, o Pumita faz um pênalti na rapidez do atacante Marcos Leonardo também, né? Sim. Foi mais um mérito do atacante. Chega atrasado e acaba derrubando o jogador. Ele encosta no jogador porque ele não teve capacidade de chegar na bola. Isso é pênalti. Quando você chega atrasado na bola... Sem querer também é falta. Sem querer também é falta. Falando do jogo, curiosamente, o
o nosso querido amigo careca lá, né? Vai embora. Jorge. Jorrito. E aí o Everton Ribeiro começa a jogar bem. Eu não sei se foi o adversário ou Que se ele ama. o Bahia, né? O O Bahia. Bahia Man, né? Como tem o Cuiabá Man e tem o Bahia Man. Não sei se ele é o Bahia Man, mas ele jogou bem demais. Ele armou praticamente todas as jogadas do Flamengo. A partida muito boa também do Pulgar, que é um jogador que infiltra muito bem na área, né? Ele é muito regular. Sim, Ele é muito regular. sim, ele mantém uma constância incrível. É um jogador que, pro Flamengo, caiu como uma luva, que estava precisando de um volante, que, como, por exemplo, o Thiago Maia. Nessa temporada, a temporada do Thiago Maia é tenebrosa. Eu até perguntei uma vez para um amigo meu qual que era a diferença do Thiago Maia para uma porta. E ele falou que a porta abre pelo menos. E porque o Thiago Maia... Né, porque nessa temporada o Thiago Maia vem sendo... Nulo. Eu ia falar outra palavra, ainda bem que você adicionou essa palavra aí. O Bruno Henrique apareceu em alguns momentos no jogo. E o Pedro é um caso que eu acho até engraçado. É um mal por mal, né? Também a reserva dele tá mal. Também, tipo assim, muita gente critica ele, só que a bola não chega pra ele à feição. É um problema que vem sendo constante nesse time do Flamengo, que às vezes é muita Arrasca dependência. Também concordo. O Flamengo às vezes é muito dependente do Arrascaeta. Nesse jogo contra o Bahia, não foi. Conseguiu criar. Ponto negativo pro Thiago Maia, que, sinceramente, tá mal. Tá mal nessa temporada, enfim. O Rossi, que é um goleiro que chegou... É impressionante, né? Como o Flamengo nunca consegue manter um goleiro numa temporada completa, né? Mas que chegou ali para suprir não sei se problema, né? Do Matheus Cunha e do Santos. E ele teve uma bola no primeiro tempo que ele poderia ter encaixado, ele acabou quebrando roupa, sei lá. Bateu em qualquer lugar do corpo dele. Enfim, não tomou o gol, mas também foi no susto ali. E está sendo bem usado até o momento. Então, pontos negativos dessa partida. Na verdade, só o Thiago Maia mesmo foi ponto negativo desse jogo. Antes de te perguntar sobre o Tite, eu quero a análise da Letícia Almeida sobre a partida Flamengo 1, Bahia 0. E se o Flamengo vai retomar a boa fase no Campeonato Brasileiro. Restam 13 rodadas, tem uma diferença de 9 pontos para o líder Botafogo. E o que você vê aí desse Flamengo 2023? Então, com o Tite chegando aí, né? Vamos falar já a seleção, talvez. Tá todo mundo na expectativa. Eu acho que, assim, a São Paulo saiu, o Flamengo já fez a primeira vitória. Algo positivo. O jogo não foi um dos melhores, porém a vitória, os 3 pontos que importa. Exatamente. Eu confesso que eu estou muito ansiosa para a chegada do Tite. Eu estou ansiosa para ver o que ele vai fazer com o time. Estou ansiosa também para a primeira coletiva de imprensa dele. Isso vai dar o que falar. Vão tocar no assunto do Gabigol, falando que não precisava, que a seleção dele era o Flamengo. Então, o palavrão. Xingou o Tite. Ele chegou a xingar o Tite, né? Replicou o que a torcida estava cantando. Ele cantou. Então, eu estou ansiosa para essa coletiva de imprensa. Alguém tem que perguntar isso. Não, eu acho que todo mundo vai perguntar e já era. Tite vai abandonar a crise na Gávea novamente, será? Já na coletiva, já, essa crise. Só para complementar a questão assim, do Gabigol ter xingado o Tite, eu acho que isso poderia ter acontecido com qualquer técnico que tivesse na seleção. Poderia ser o Dunga, poderia ser, sei lá, o Parreira, poderia ser qualquer um que estivesse lá e poderia ter xingado. Acho que foi mais o calor do momento. São coisas da bola, né? Eu lembro do Eles se reencontram. O Marinho, por exemplo, quando ele foi em 2020, que ele estava até jogando bem, né? Ele muda o perfil dele, bota lá Marito e uma foto da Colômbia, por exemplo. Isso é coisa o do Davidson momento. também tá com uma narrativa Davidson. agora. Acho que é de cada um, né? É complicado a gente... Enfim, mas... foi forte agora, tá? Isso daí foi forte. Mas assim, isso é do momento, depende do treinador. Então, não é que ele odeie o Tite, a pessoa Tite. É o profissional, é quem está ali naquele momento. Se fosse, como eu falei, o Dunga, qualquer outro treinador, ele estaria falando a mesma coisa. Agora, da questão do Tite ser um cara conciliador, aquele cara de grupo, um cara, inclusive, que recupera jogadores, um cara que tem as suas manias, né? Bateu muito na tecla do Fred ali na seleção brasileira. Ele poderia convocar quem quisesse e tinha o Fred como um homem de confiança. Não que o Fred seja um mau jogador, longe disso, é um bom jogador, mas a gente está falando de seleção brasileira, seleção pentacampeã do mundo. Esse fato do Tite ser um cara conciliador de grupo que recupera. O Flamengo, mais que ninguém, acho que na América Latina, é um time que tem jogadores a serem recuperados. Tem o Santos, campeão olímpico, você tem o Cebolinha, que jogou muita bola com ele mesmo. O Thiago Maia... Não, mas o Thiago Maia é bom. Não, o Thiago Maia é bom jogador para ser recuperado. Sim. O Gabigol, o Pedro. O que não falta é jogador para recuperar. Sim.
Você acha que ele consegue recuperar esse bom futebol? Sim, eu já falei isso. Ele é muito bom no psicológico, né? É um técnico muito inteligente e que o psicológico é importante para ele. Você vê que ele trabalha com o jogador extracampo, você vê que todos os jogadores que ele trabalhou, por exemplo, no Corinthians, têm uma amizade forte com ele, porque gostam do trabalho dentro e fora de campo que ele faz. Desse amigão, desse pai que às vezes... Professor, desse né? professor O ar também, professoral dele. desse né? professor que também às vezes ele é. E o Tite é muito inteligente, o Tite entende de futebol. É um cara que tem conhecimento e que se com aquele elenco do Corinthians, que tudo bem, era um elenco de 2012, que ganhou a Libertadores, por exemplo, era forte. Mas não era, por exemplo, esse elenco do Flamengo estrelado, supermilionário. Ele conseguiu ganhar a Libertadores de forma invicta, como esse time do Flamengo dá para ele ir muito longe. Nessa temporada já é um pouquinho mais difícil. Dá para cravar que ele vai entrar no G6 ali? Dá. Você já crava o Botafogo campeão, então Dá, não. não tem como Mas é ele diferente, ganhar, mas não é tem diferente. como ele ganhar o brasileiro desse ano. né? Não, esse ano não tem como, é impossível. Foi o que eu falei. Ele tá falando impossível. Não, é impossível porque o Botafogo só não perde esse brasileiro porque não tem concorrentes à altura. Foi o que você citou na Inglaterra, o Arsenal, que tinha o campeonato inglês nas mãos, né? Tinha a Premier League nas mãos, e só perdeu porque lá atrás só tinha o Manchester City. Só isso. Imbatível o Manchester City, né? Que tinha ganho a Champions. Então, assim, o Flamengo crava para mim uma vaga na Libertadores, né? Fica lá entre os 4, 6 primeiros, enfim. Na verdade, seria melhor entre os 4, né? Porque fica vai direto, né? porque ir para pré-Libertadores com esse time também É um promissor 2024, então, na sua visão, o Tite no Flamengo. Sim. Tem muito... Não vou falar também que ele vai ser igual aquele jornalista... Jornalista não, aquele rubro-negro, né? Não vou falar o nome dele não, senão ele pode me denunciar, enfim. Que falou que o Flamengo ia ganhar não sei quantos títulos em 2021, 7 títulos. Você sabe quem é, Que né? começa com par. Esse daí mesmo. Então, assim, eu não vou falar igual ele falou, mas tem muitas chances do Flamengo ser forte no ano de 2024. Principalmente ele recuperando todas essas peças. Sim. Ele tem que começar com essa base aí. Perguntar agora para a Letícia o que você pensa do Tite no Flamengo, se ele vai conseguir recuperar esses atletas e se recuperando os atletas, o Flamengo vira o franco favorito para as principais competições de 2024. Eu acho que sim. O Tite é um cara experiente. Tem essa questão de ser um pai, de ser um amigão. Os jogadores vão criar esse laço. Alguns já têm, mas os jogadores vão criar esse laço com ele também. Apesar do Gabigol ter isso aí. Mas eu acho que isso é mais questão da mídia mesmo. Ele vindo, talvez esqueça tudo isso. Ou não. Nunca Vamos se deixar sabe. isso aí. Mas eu acho que sim. O Tite vem aí, ele vem forte. Além de ser um cara experiente, não ganhou a Copa, mas tem muita bagagem nas costas. Com o Corinthians mesmo, ele fez um ótimo trabalho. 2 trabalhos interessantes. Sim. Ele ganha a Libertadores e o Mundial em 2012 e ganha o Brasileiro em 2015 de uma forma espetacular. Eu só tô chateada que ele não vai assumir o Flamengo amanhã. Ele vai esperar o jogo do Corinthians passar. A data FIFA, né? Ele quer tempo para trabalhar. Vamos acreditar que é isso. A gente não pode fazer uma... Sabendo loucura, que não, né? mas vamos acreditar nisso. Vamos acreditar nisso. Que ele quer o tempo para trabalhar na data FIFA. Mas eu acredito que sim, ele vem forte, o Flamengo vai melhorar o elenco. Talvez eu acho que ele garante a vaga na Libertadores para o ano que vem, sim. Mas não para agora, mas pensando em 2024. Já que o Heitor falou que o Botafogo vai ser campeão, então... Vai na dele, né? Talvez o Flamengo seja vice, será? De mais um vice aí no... Tá bom, né? Mais um vice, talvez? Olhando pro que tá hoje, eu acho que vice seria uma competição legal, né? Terminaria bem. Quer pontuar alguma coisa sobre o Flamengo? Não, só isso mesmo. Acho que o Flamengo tem que manter essa pegada. Acho que com a saída do Sampaoli, não sei se o clima... Quer dizer, não sei não. O clima no vestiário era ruim. Era né? horrível. Enfim, a gente vê o exemplo. Talvez o clima no vestiário agora possa melhorar e com essa saída do Sampaoli, a chegada do Tite, o time possa subir um pouquinho mais o moral. Então é isso. Esse foi mais um episódio do Na Coruja, o episódio número 2. Para deixar registrado aqui, que a gente não fala só de time grande, o Volta Redonda pega o Paysandu em Volta Redonda, dia 7 de outubro, valendo o acesso para a Série B. É um jogo interessantíssimo, contaremos o desfecho. O Volta Redonda precisa vencer por 2 gols de diferença para subir, já que o Paysandu é o líder. Ou depender do Amazonas perder em casa. Então, pontuando aí que não falamos só de times grandes. Curte, compartilha, por favor, deixe o seu comentário e voltaremos nas próximas edições.